Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar Uniabrap, Desafios e Oportunidades para a Gestão Digital. Tudo mudou do dia para a noite, evoluímos digitalmente em 40 dias, o que demoraria anos para acontecer. No webinar de hoje, vamos fazer algumas reflexões com os convidados aqui presentes, os quais já agradecemos antecipadamente a disponibilidade. No momento, temos 400 participantes inscritos no webinar. Sua participação até o final é fundamental. Contamos com vocês. Esclarecemos que as perguntas para os palestrantes podem ser realizadas na barra inferior do sistema, no ícone Q&A. Pedimos que todos se identifiquem com nome e instituição. Convidamos agora para a abertura o diretor-presidente da Uniabrap, Luiz Paulo Brasiza. Obrigado a todos e a todas que estão nesse webinar. É um orgulho muito grande poder estar aqui fazendo a abertura desse trabalho que nós estamos fazendo, dessa web, desafios e oportunidades para a gestão digital. Ainda mais com a participação da doutora Patrícia Linhares, da Elaine, do Carlos Marni, que são tão conhecidos aí no nosso mercado de previdência e que vão trazer muita coisa nova, um debate muito interativo. E ele vem no momento, esse webinar, para ajudar as entidades, porque, como foi colocado, as coisas mudaram do dia para a noite. Como nós falávamos anteriormente, que nós vamos um dia dormir com 1 trilhão de reais na Previdência e acordar com quase 2, que se falava da junção das entidades abertas e fechadas, agora nós fomos dormir, entre aspas, um dia numa situação e acordamos num admirável mundo novo. Só que esse admirável mundo novo traz muitos desafios, né, para a continuidade dos nossos negócios. Conversei com algumas entidades de previdência de grande porte e todos achavam até algum tempo atrás, 1 mês e meio atrás, que estavam com equipamentos de ponta na área de previdência, com processos extremamente bem trabalhados na área de previdência complementar de forma virtual. E quando nós fomos ver isso agora no dia a dia, a gente vê a quantidade de dúvidas que estão se arrastando e que a gente precisa trabalhar em cima, porque, como eu falei, é uma questão de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de equipamentos novos para tudo que a gente precisa. É um momento de reflexão. Realmente, essa pandemia, essa situação escabrosa, terrível que nós estamos passando, em nossas comunidades, o Brasil e o mundo, nos traz um momento de extrema reflexão e uma oportunidade ímpar de crescermos muito na parte virtual. Que isso vai ser um ganho muito grande para as nossas entidades, vai ser um ganho muito grande para os nossos participantes. Para vocês terem uma ideia de como as coisas estão acontecendo hoje, numa discussão que eu estava tendo com algumas pessoas, já se falava em questão de direitos autorais e lives. Uma coisa assim que a gente não passava pela nossa cabeça até pouco tempo atrás, né? Cursos agora, o que se percebe é que esse admirável mundo novo que foi aberto a todos, e eu agradeço realmente a presença de todos esses mais de 400 pessoas que se inscreveram nesse nosso webinar, mostrando essa vontade de conhecer, é que estamos saindo exclusivamente, o brasileiro está saindo exclusivamente de redes sociais, que era o nosso dia a dia, e o meu também, para encontrar outras coisas dentro desse mundo virtual, dentro dessa web, que estão acrescentando, melhorando o conhecimento das pessoas. E a Uniabrap, nesse ponto, não se furta de ajudar as entidades de previdência. Eu posso trazer a vocês, e quero, assim, com muito orgulho, muita alegria, dizer que finalizamos esta semana uma repaginação, um grande trabalho dentro da Uniabrap, onde nós tivemos a oportunidade e a audácia de se reinventar totalmente num prazo de 30 dias, 35 dias. Teremos na próxima semana, uma coisa já na segunda-feira, mas principalmente no dia 13 de maio, lançamentos que vocês verificarão nos seus e-mails, na internet, de novas parcerias de trabalho que nós fechamos, muitas oportunidades, novos cursos que serão colocados exclusivamente de forma virtual, uma readaptação, uma reinvenção total desse nosso trabalho para ser totalmente palatável às necessidades das entidades
e também mostrar uma capilaridade muito maior, uma possibilidade de atingir as entidades de norte a sul do nosso país. Então, o pontapé inicial de tudo isso é esse webinar que nós estamos fazendo. É esse trabalho, é um trabalho de categoria, é um trabalho que a gente procura sempre a questão da qualidade da informação, a qualidade das pessoas que vêm aqui para participar desses debates, e também uma coisa que havia muita dificuldade, é um momento, inclusive, de interação entre aqueles que estão escutando e aqueles que estão debatendo, os debatedores. Então, a capacidade, uma forma diferente, uma forma de você estar junto, é uma forma de tirar as suas dúvidas. Então, não se envergonhe de mandar as suas perguntas, as suas dúvidas fazem parte, e às vezes elas são também dúvidas de outras pessoas. Interaja. Na medida do possível, a gente quer realmente que a gente troque bastante informações. Então, eu queria novamente agradecer a presença de todos. Eu queria dizer a todos que será realmente um momento muito interessante, e eu passo a palavra já ao pessoal para dar sequência e agradecer a todos novamente por estarem aqui conosco nessa web da Uniabrap. Obrigada, doutor Brasisa, pela abertura. Dando sequência às reflexões dos nossos convidados, passo a palavra para a doutora Patrícia Linhares, consultora jurídica e especialista da Uniabrap, para iniciar a sua exposição. Olá, boa tarde a todos. Bem, obrigada inicialmente, Brasisa, todo o grupo do Sistema Abrap, pela oportunidade de falar um pouco sobre o que a gente tem vivenciado de desafios na Previdência Complementar Fechada, tanto do ponto de vista jurídico, mas também um pouco mais amplo em gestão e governança, e o compliance, de fato, às boas práticas, aos limites regulatórios, e tentar agregar aqui um pouco de insights para esses gestores que estão do dia para a noite com os seus modelos de liderança e de gestão reformulados. Preparei uma apresentação, mais para a gente conseguir fazer algumas ilustrações aqui a respeito dessas oportunidades que surgem a partir dos desafios. A gente fez um treino aqui prévio para que eu consiga fazer esse comando, e aqui a gente já passa para o próximo. Nath, se você puder voltar lá para a gestão da tela. Vamos ver se a gente consegue. Foi? Acho que agora é só uma questão de... Foi, agora foi. Bom, obrigada, Nath. Nessa primeira apresentação aqui, o tema, e eu acho que é o que está permeando aí as decisões de todos, é justamente como vivenciar esse modelo disruptivo. Acho que passou alguma outra tela aí, Nath. Só lembrando que a gente sempre fala de disrupção, um conceito de inovação tecnológica, de quebra, de ruptura, de fato, dos processos como algo externo, né? Como um fenômeno que foi imposto ou por uma condição de mercado, ou por um interesse, uma demanda dos interessados. E aqui o que nós vivenciamos agora é, de fato, uma interrupção, uma ruptura no processo natural das coisas, como a Previdência Complementar se estabeleceu até hoje, ou nos últimos anos vinha conduzindo os seus trabalhos, em função, claro, de um motivador, de uma motriz externa, mas com um conceito muito próprio de uma crise que pode gerar saldos positivos para essas entidades. Então, aqui a gente não fala de disrupção, não necessariamente falamos aqui de disrupção tecnológica, mas como utilizar das ferramentas, tanto do ponto de vista organizacional, quanto do ponto de vista operacional, para uma gestão governada nos limites e naqueles princípios que norteiam a previdência complementar. Quando a gente fala de disrupção e fala de flexibilização, claro que a resiliência é a capacidade das entidades
E nossos debates todos aqui no nosso universo sempre foram muito pautados nessa possibilidade de se reinventar, né? Investimentos sendo alocados com outras propriedades, procurando um benchmark diferente, analisando indexadores que não estavam anteriormente atrelados necessariamente à performance desses investimentos, ter um perfil novo de atuação nesses atendimentos, na concessão de benefícios, institutos. Então, o que a gente está vendo é um grande ensaio que, posteriormente, pode ser utilizado para um pós-crise. Né? Até pouco tempo atrás, até as últimas semanas, a gente ouvia muito mais sobre gestão em crise. Ainda se ouve, ainda se fala, hoje mesmo sai uma emenda constitucional tratando sobre os aspectos orçamentários federais durante a crise, durante a pandemia, de maneira mais permanente, não temporária, não para cobrir algo que surgiu especificamente durante esse período, mas talvez agregar em melhores práticas em algo muito mais sólido para as entidades. Então, rever esses conceitos tem sido uma máxima. Os gestores, todas as entidades, e aí desde do corpo técnico profissional, os diretores, os conselheiros, todos eles revendo os conceitos e descobrindo novas formas de realizar os seus processos internos. E aí eu separei aqui, no próximo slide, se você puder passar, Nath, eu separei aqui 5 desafios principais, tentando reunir aqui as preocupações do segmento. Um deles é o modelo de negócio, né? É claro que ninguém está falando aqui de ter necessariamente uma nova legislação, ou novos planos, ou novos modelos de planos. Claro que isso continua em foco, e claro que isso continua sendo discutido. Mas aqui o que a gente está tratando, e aí me lembra bastante a apresentação do Evani do último congresso da ABRAP, essa previdência que nós queremos, uma previdência privada 4.0, uma previdência simplificada, mais assertiva e mais flexível nos seus processos, não necessariamente nos seus modelos atuariais de concessão de benefícios. E é interessante que é muito comum quando a gente fala com as entidades a respeito de se colocar um novo formato de acontecer, um novo modelo de trabalho, é muito comum se ouvir dos gestores que eu vou deixar para colocar isso no plano instituído, vamos deixar para pensar isso quando o instituído nosso for lançado, ou estamos fazendo uma avaliação de mercado sobre o interesse ou não, como se isso fosse próprio de uma previdência voltada para um indivíduo não conhecido. Quando, na realidade, o que a gente pode é fidelizar quem já está fidelizado dentro do patrocinador, dentro dos planos patrocinados. Claro que isso é uma realidade máxima para as entidades que têm planos instituídos, mas mesmo para os patrocinados, reinventar o formato de atendimento, o formato de concessão desses benefícios e fazer com que a Previdência seja um grande parceiro nos momentos de crise, nos momentos de pós-emprego e até mesmo no início, né? Nesse início de empregabilidade ou de vida ativa para aqueles que são autônomos. E aí um outro ponto que também vem muito, um outro desafio que tem sido muito constante nos debates, é justamente qual o formato que deve ser utilizado para essa liderança, para a cultura organizacional remota ou não presencial. É muito comum em todas as organizações corporativas o gestor reunir suas equipes presencialmente, convocar as reuniões, às vezes de repente, com seus principais coordenadores, e isso deixou de ser possível quando a gente tem que fazer um agendamento, a gente envolve a agenda dessas pessoas, os horários que elas podem estar disponíveis, e isso tem mexido muito, claro, com todos os líderes mundo afora, e também com os liderados, com aqueles que são a equipe de profissionais. E o que nós percebemos é que essa demanda por diálogo, por maior comunicação, tem gerado um engajamento muito maior para todos esses profissionais. Então, nas entidades, tem sido muito comum também a realização, e aí participo como fornecedora de serviços, reuniões com muitas pessoas
justamente para de uma vez só a gente passar ou receber aquele comando, aquele tom, aquele projeto ou meta, juntamente com toda a equipe, e não mais, primeiramente, apenas o líder daquele projeto para posteriormente com a sua equipe. Então, isso tem envolvido todos, propiciado que todos opinem também a respeito, e dá um sentimento de pertencimento muito grande, pelo que nós estamos observando de forma natural, né? Quando essas pessoas passam a figurarem como protagonistas também na tomada de decisões. E os colegiados se reunindo de forma extraordinária, corriqueiramente, né? E o que nós estamos percebendo agora é que talvez seja o momento de revisar os regimentos internos, aquelas convocações de 7 dias, de 10 dias de antecedência, não sejam mais cabíveis, mesmo num pós-crise, mesmo numa realidade em que as decisões precisam ser mais dinâmicas e que é possível encontrar e reunir as pessoas para decisões, analisar esses materiais sem necessariamente um deslocamento aéreo, um deslocamento físico. No próximo slide, se puder passar, Nath, nós falamos aqui do papel. Esse é um outro desafio muito comum das entidades nesse período, e curioso que muitas vezes a gente tem uma interlocução com uma entidade e aí é possível notar que alguns desses profissionais estão dentro da entidade, e aí eles explicam que tiveram que ir até a entidade, mesmo de máscara, e aí estou falando realmente da situação de pandemia, mas isso vale também para um raciocínio posterior pós-crise, justamente porque lá estão os arquivos, os dossiês dos participantes, estão as informações, para recepcionar formulários de resgates, pedidos de benefício. E é muito interessante, porque essas rotinas têm acontecido, têm diminuído, é verdade, março e abril tiveram essa tônica muito mais forte do que no último mês, né, de abril a maio, e é possível que cada vez mais seja possível travar um momento em que a gente deixe de ter o papel como nossa segurança maior de processos, e mesmo sem um gerenciador, sem um projeto mais estrutural de conduzir essas interfaces, que haja daqui para frente um novo formato digitalizado, enquanto se desenvolve uma plataforma, um aplicativo que resolve um problema com uma segurança necessária, e vamos falar um pouco sobre isso. E as outras dúvidas que aparecem são sempre as ferramentas tecnológicas versus a insegurança jurídica. Do ponto de vista tecnológico, as perguntas são sempre essas, né? Será que nós estamos prontos? E aí, claro que a tecnologia traz uma série de embates e de dificuldades para as pessoas, porque a gente requer um meio de conexão, requer uma internet possível, sistemas rodando em VPN ou em outros sistemas que seja possível o acesso remoto. Mas será que ela está blindada? Será que ela está segura suficientemente? Que esses testes são permanentes nas entidades. E claro que a sensação de permanente insegurança. E talvez seja esse um novo questionamento definitivo a ser feito pelas entidades nas suas estruturas. E quanto à incerteza jurídica, a gente vai tentar tratar aqui um pouquinho sobre o que é possível fazer, onde aconteceram as principais mudanças, e aí não são mudanças programadas especificamente para a pandemia, são autorizações legislativas para uma maior flexibilidade nessa operação, nessa nova cultura organizacional. E aí pensar isso de uma forma diferente, né, sem essas amarras. Se puder passar para o próximo. E aqui eu coloco só que é melhor a gente se acostumar. Passando para o próximo slide, a gente vê que num estudo recente, saiu dos últimos dias, da Korn Ferry, que é uma consultoria internacional, e ela fez um levantamento com dezenas de países, e dentro desse levantamento, um relatório extenso, eu trouxe aqui um recorte para demonstrar que 67% dos líderes entendem que os caminhos que foram percorridos até agora não levam mais aos mesmos resultados. E isso é uma constatação que já vinha se desenhando nos últimos anos, que ficou muito mais aparente quando a gente está num momento de disrupção, de fato, em que outras
variáveis passam a ter um grande peso nessas decisões. Tem outros elementos aqui interessantes também, mas esse é um destaque importante dessa pesquisa, que demonstra, né, que traduz essa nossa percepção sobre o que podemos aproveitar desse momento para revisitar. E no próximo slide, se puder passar, eu coloquei aqui um pouco para a gente imaginar que talvez essa crise possa deixar aí alguns resultados importantes para que as entidades, assim como todas as outras organizações, repensem os seus modelos, né? Um levantamento com um número, né, pela Grant Thornton, um número expressivo de funcionários em 18 estados, demonstrou que muito mais que a maioria prefere continuar trabalhando remotamente, ainda que parcialmente. A gente sabe que nas estruturas de remuneração e de trabalho, esse já era uma cláusula comum em diversos segmentos, o home office, o dia de home office, mas isso tem sido cada vez mais uma tônica que acaba gerando repercussões nas estruturas físicas e tecnológicas e, obviamente, nos controles internos das entidades. Bem, nesse contexto todo, quer dizer, que a gente está falando de que aqueles caminhos anteriormente percorridos já não levam aos mesmos resultados, que a gente tem um fator de insegurança, de volatilidade até dos mercados, culmina numa percepção das pessoas, da sociedade de um modo geral, de que os seus dados que estão, né, guardados nesses cofres de cada uma das instituições, e aqui a gente lida com um mercado talvez mais atingido, porque tem os ativos, os dados pessoais de pessoas físicas como seu único ativo intangível, né, além do reputacional, de alguns outros elementos, mas como efetivamente insumo do seu trabalho. E por isso as entidades são muito atingidas pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, que decorre, aí a gente tem olhado muito a experiência europeia do GDPR, para verificar o que a gente pode esperar. Então, para colocar um pouco mais de pimenta nesse cenário, se nós imaginarmos muitos preocupados com a multa de 50 milhões, preocupados com o adiamento da LGPD, e a gente percebe que naqueles países que já estão experimentando, de fato, essa cultura de privacidade chegou de uma vez só. Ela começou a ensaiar, como aqui no Brasil também, alguns julgados, algumas decisões que já vão nortear como a percepção da proteção de dados deve se dar, e mais fortemente aí uma demanda que pode ser diminuída, essas 100 requisições ao dia. Imaginem isso numa entidade, ter que responder não só a atendimentos que já são feitos, mas a requisições sobre o tratamento dos seus dados. O que a gente pode fazer para prevenir esse acontecimento? Quais são os mecanismos de compliance que as entidades podem lançar mão para evitar um cenário um pouco mais difícil, justamente com tamanha demanda? Eu não estou conseguindo passar por aqui, se puder passar, Natália. É bom lembrar que a matriz COSO, que assim, quando a gente fala em risco, em linhas de defesa, em compliance, é muito importante nós lembrarmos que a matriz COSO foi revisada no ano passado, final do ano passado, e deu uma diretriz de que os riscos operacionais envolvendo segurança cibernética deverão ser limitados a uma nova cultura digital. E é muito interessante observar esse gatilho dado pelo COSO, que desde então as revisões das matrizes de risco e a percepção sobre esse risco operacional repercutiu em diversos segmentos. O próprio Banco Central editou uma circular em janeiro, revisitando o risco cibernético como risco operacional. E aí nós pensamos isso também no ambiente das entidades, quer dizer, o que nós podemos, sabendo que o universo digital, que ninguém pensa em usar papel em 2050, o que hoje já pode ser adotado por essas entidades para avançar nesses próximos passos
sem que haja a necessidade de se expor a um risco adicional. Então, é muito curioso observar, esse é um material interessante do COSO, trazendo esse risco cibernético, mas ao mesmo tempo impulsionando, porque entende, no conceito geral de risco, de fato é isso, o risco cibernético ele é passível de controle. O papel, a pessoa, ela é aleatória, ela é caótica, como a gente diz, não tem controles a esse respeito. Então, se o universo que nós estávamos acostumados tradicionalmente já não funcionava, com todos os gaps que podem ser analisados, o que a gente pode esperar, então, desse universo digital? Puder passar? Eu trouxe aqui alguns questionamentos que têm acontecido bastante por parte das entidades, são sobre esse adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados, essas demandas que já começaram a aparecer sobre os dados pessoais, sobre a utilização dos meios remotos, já que, como dito, o meio físico já não será mais o mesmo numa pós-crise. Se esse adiamento, de fato, vai fazer com que nós estiquemos esse ambiente para um ambiente mais realmente de compliance regulatório e compliance legal de LGPD futuro, e não precisar correr tanto com esse projeto para esse ano. E aí eu trago alguns elementos aqui para evidenciar às entidades que talvez seja melhor a gente fazer um ganha-ganha. É melhor a gente já pensar em reestruturar os processos com esses meios remotos, com as ferramentas de tecnologia, mas sempre tendo a governança de dados como um fiel escudeiro e já preservando a privacidade. Por que eu estou dizendo isso? Só nos últimos 10 dias nós tivemos uma série de novidades, eu vou apresentar algumas delas, mas talvez assim o grande marco seja o fato de que a própria administração pública federal já tem a sua política de proteção de dados, né? Foi editado um documento de quase 70 páginas, que é esse guia de boas práticas na implementação da LGPD por parte das autarquias, fundações e administração pública direta. Antes disso, nós já tínhamos uma lei definindo o governo digital, né, definindo as iniciativas para transformar a carteira de trabalho digital, a carteira de motorista, né, as profissões regulamentadas, enfim, toda uma identidade digital. E aí, mais recentemente, decretos regulamentando o compartilhamento de dados, a Estratégia Nacional de Segurança Digital, quer dizer, então a gente imagina que o fôlego dado pela prorrogação da LGPD, ainda que seja precária, porque não é definitiva, é importante a gente observar que o governo não paralisou a sua implementação de LGPD. Tá? Novas políticas de proteção de dados saíram desde então, do ambiente federal, então acho que é um momento de se estabelecer. Vai passar o próximo? Bem, aí está só um print da tela do Comitê de Compartilhamento de Dados para identificar que efetivamente a estrutura de LGPD da governança de dados federal está estabelecida, ela é uma realidade, ela já tem resoluções, decisões a esse respeito, pode passar. E alguns elementos aqui para que a gente possa refletir um pouco a respeito desse status de gestão desses dados e de utilizar da tecnologia como um aliado no crise e no pós-crise, tá? Essa é uma decisão que foi publicada no início do ano, do STJ, em que a matéria foi o compartilhamento de dados observando o Código de Defesa do Consumidor, mas todo raciocínio foi baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, sem que ela esteja em vigor ainda. Então, a gente tem aqui uma decisão importante em que a multa foi fixada por CPF, neste caso aqui havia um compartilhamento de dados e isso não foi informado. Veja, a gente não está falando da alienação de dados, não é venda de carteiras de bancos de dados, a gente está falando da cessão ou da disponibilização de dados. E o número de compartilhamentos que uma entidade faz é imenso, tanto para os seus fornecedores, claro, eles estão justificáveis pela sua operação, mas uma série de outros compartilhamentos que são feitos de forma ativa para justamente dar algum tipo de retorno
para essas campanhas de comunicação, para iniciativas dos planos instituídos e mesmo dos patrocinados. Tá? Então, é importante nós termos em mente que o judiciário está atento a isso e que deve, então, a entidade sempre, ao avançar nos seus projetos digitais, ter a segurança necessária para que seja feito da forma prescrita em lei. Um outro ponto, o próximo slide, no slide seguinte vai ficar mais claro, mas uma decisão finalizada ontem à noite pelo STF, numa velocidade incrível, o STF julgando os casos todos via web, né, via plataformas digitais, sustentações orais, e julgou um caso significativo para afastar uma medida provisória de poucos dias de publicação, que o governo federal previa o compartilhamento de dados para o IBGE, para pesquisas do IBGE, o compartilhamento de dados telefônicos pelas empresas de telefonia. E esse julgamento foi todo ele, pode passar o próximo slide, vai ficar mais claro, todo ele foi baseado em privacidade e proteção de dados, né? Então, a gente não está falando aqui de vazamentos, a gente não está falando de ataque cibernético, nós não estamos falando aqui de invasões de hackers, nós estamos falando de comportamentos de modelos de negócio. E é curioso observar que, por mais que a Previdência tenha, né, um fim, né, muito determinado, que é o pagamento de benefícios, este meio de atingir os participantes tem sido justamente o mote principal de rever e muito provavelmente com diversos compartilhamentos. Então, podemos também falar a respeito disso nos debates. Para mostrar que o mundo está girando muito rápido, também no início dessa semana, na segunda-feira, saiu um grande projeto que estava para ser editado há 2 anos, há mais de 2 anos, que é o Open Banking. O Open Banking, todos devem ter conhecimento, mas para aqueles que não conhecem, é de fato o maior compartilhamento de dados pessoais estruturados que pode existir dentro de um país, a experiência mais consolidada do Reino Unido, e o Brasil já tinha esse interesse, ele é baseado em consentimento, o Open Banking já fazia parte do projeto da LGPD, como de fato uma necessidade de ter a LGPD e a regulamentação do consentimento para que os dados dos correntistas e dos clientes dos bancos possam ser trocados entre essas instituições bancárias e propiciar uma maior concorrência. Esse é um marco histórico, a resolução conjunta número 1, Banco Central e Conselho Monetário Nacional se reunindo para estabelecer quais são os dados que serão compartilhados, quais plataformas, e já começar em operação a partir de novembro deste ano. Então, não dá para a gente esperar, ficar atacando a crise apenas para aquele momento, por 1 mês, por 2 meses, agora se fala em julho, em seguida se fala em outubro, e a gente fica fazendo alguns ensaios para verificar por quanto tempo nós vamos ficar provisórios, quando na realidade talvez seja melhor ter uma segurança, e aí do ponto de vista jurídico falando, uma segurança para propiciar um novo modelo propriamente mais permanente para essa atuação da Previdência complementar. Pode passar, por favor. Eu fiz 2 slides aqui sobre papel, mas só para demonstrar algumas coisas que as pessoas não conhecem, tá? Primeiro, uma lei que é chamada Lei da Liberdade Econômica, que traz a Declaração da Liberdade Econômica, e ela trouxe diversas inovações, entre elas a mudança de uma lei que trata sobre os documentos oficiais, e neste artigo que foi autorizado, ela traz a segurança para que todas as pessoas no Brasil, tanto no ambiente público quanto no privado, possam se valer de instrumentos digitais ou digitalizados, que depois de digitalizados passam a ser digitais, e descartar esses originais. Então, é muito interessante observar, quando a gente fala em descartar o original, claro que há uma preocupação muito grande dos coordenadores, gerentes, das diretorias das entidades, mas talvez ter, e aí essa talvez a mensagem, pode passar para o próximo slide, a mensagem principal de que essa legislação foi já, inclusive, regulamentada recentemente, pós-pandemia. Aliás, quando todo mundo estava paralisando, dia 18 de março, foi editado um decreto, justamente trazendo quais são os elementos necessários para que o documento digitalizado tenha validade de documento
de documento original. E eu digo isso porque todos os processos envolvendo digitalização ou gestão digital passam por investimentos em plataformas e ferramentas para uma melhor interoperabilidade desses sistemas, claro, ferramentas de segurança, mas a gente já pode implementar hoje um corte a partir de uma determinada data, abril, maio, quando a entidade estiver preparada, de já estabelecer alguns processos de forma remota. Preciso lembrar que a resolução 26, a resolução de transações remotas, ela já está em vigor há 2 anos e prevê a possibilidade de transações remotas na Previdência Complementar. Recentemente, a resolução 32 fala de comunicação ao participante e lá no artigo 13, no final, fala justamente da utilização preferencial dos meios digitais e eletrônicos. Então, talvez seja o caso da gente realmente pensar em estabelecer novas rotinas contábeis, de benefícios, de atendimento, de adesão, de empréstimos, planos assistenciais de forma remota. Pode passar, por favor. Essa é uma consulta que foi editada também nessa semana, né? De TED a gente não morre, todo dia tem uma novidade. Essa semana foi bem frutífera, aliás, os últimos 2 semanas tem sido bastante produtivo, o volume de informações relacionadas à digitalização foram bastante crescentes, e entre elas essa consulta da SUSEP, que apesar de não ser aplicável no segmento da Previdência Complementar, sinaliza uma importante preocupação justamente para, e aí eu destaquei aqui o artigo 5º, o 6º e o 7º, que são os artigos que tratam sobre a eliminação do papel, após a digitalização que pode ser feita. Claro que a gente está falando do acesso a arquivos, né, arquivos físicos, que nesse momento não é possível, ou se é possível com toda uma precaução de segurança, e que talvez não seja o momento de trabalhar agora nesses JEDs, nesses gerenciadores eletrônicos. Mas o que a gente pode fazer daqui para frente para nem receber esse original em papel? Né? Então, questionar um pouco, diante dessa validade que existe, questionar um pouco sobre de fato, a necessidade de se manter os processos tal como vinham sendo feitos em muitas entidades. Aqui, rapidamente, um ciclo para demonstrar que quando a gente fala em governança, não só governança corporativa, mas governança de dados, nós estamos falando em privacidade, mas no compliance regulatório, já que a 32 trata especificamente desse assunto. Aliás, o primeiro artigo da resolução CNPC 32, lá no parágrafo 2º, vem a mensagem de que as entidades devem garantir a proteção de dados. E aí, quando a gente fala em proteção, só lembrando, o ambiente digital ele é passível de proteção, o ambiente físico não é passível de tantas proteções, né? Existem, infelizmente, um histórico de entidades, e eu vou colocar no plural, porque conheço mais de uma, que já tiveram incêndios, perdas, eliminação de arquivos físicos em função desse volume de papel, da necessidade de guarda, né? Fora toda a tramitação desse histórico. Então, nós estamos falando de gestão de risco, nós estamos falando de revisão desses processos, de política, tudo isso pode ser feito remotamente, criando um novo ambiente de enquadramento e de conformidade jurídica e legal possível. Tá? Passando para o próximo, acho que a gente já está caminhando para o final. Quais são as oportunidades, então, que nós temos, e aí trazendo aqui alguns elementos que eu anotei, que tenho vivenciado nos últimos meses, mas mais sensivelmente desde que a crise começou, numa velocidade maior. As adesões sendo feitas, adesões a planos, né, tanto instituídos quanto planos patrocinados, acreditem, tem pessoas contratando, de fato, isso é muito bom, né, há negócios que rentabilizam durante a crise, negócios corporativos, de fato, e aí a adesão digital para aqueles que já têm plataforma ou área restrita bem desenhada ou já estava em andamento para seu desenvolvimento e implantação, mas mesmo aquelas que não têm, utilizando o mecanismo da digitalização, tira foto do formulário, encaminha por e-mail ou por algum outro aplicativo de upload que seja possível pela entidade. As áreas de benefícios fazendo recadastramentos em volumes recordes, né? Milhares e milhares, processos de migração, de incorporação sendo feitas,
todos por via remota, recadastramentos sendo feitos por reconhecimento facial, atendimentos, né, médicos nos planos assistenciais por telemedicina, isso foi regulamentado agora há poucas horas via resolução da ANS, justamente falando sobre os receituários médicos serem encaminhados por via remota, os atendimentos todos sendo aqueles que não conseguiram direcionar, ou se conseguiram, têm sido mais fortemente feitos por meio de WhatsApp ou outros aplicativos utilizados pela entidade. A comunicação por rede social virou estratégica, deixou de ser uma comunicação apenas para atrair ou para alguma questão de comercial, passou a ser de fato uma comunicação estratégica. Empréstimos sendo encaminhados por e-mail para aqueles que ainda não têm plataformas desenvolvidas para tanto, as áreas restritas sendo utilizadas, enfim, recursos humanos, a pontos eletrônicos, né, da jornada de trabalho por celulares, foi muito bacana conhecer também a experiência de algumas entidades, ou por controle de log, enfim, imaginar que na busca incessante que esses gestores todos, e eu estou falando das diretorias, dos conselhos, mas também dos coordenadores, gerentes, todos os profissionais das entidades, a busca numa decisão informada, tomar uma decisão com base em informações, a segurança necessária e todos os cuidados sobre os seus efeitos, e sempre no melhor interesse das partes. Então, aqui é uma frase comum, né, uma frase muito utilizada para esses processos, mas que continua sendo bastante verdadeira neste momento. E aí, para não dizer que a gente não vive só de notícias boas, claro que é importante que a gente tenha dentro do processo de resiliência já um condicionamento para todas as dificuldades que poderão ser feitas, tanto de tempo, investimentos de recursos, para um retorno, né, para possível retorno desses custos muito menores do que hoje existem. O papel tem um custo, o deslocamento das pessoas tem um custo, deslocamento aéreo, percepções diferentes sobre manter a mesma qualidade da gestão com um envolvimento e um desenho novo. Isso envolve planejamento, envolve atingimento de metas, acompanhamentos e, claro, não existe um modelo pronto. Cada entidade tem as suas particularidades e que devem ser levadas em consideração. Que o nosso recado, acho que esse é o último slide, o nosso recado foi justamente de trazer algum conforto ou alguns insights para um debate futuro. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela apresentação, doutora Patrícia. Agora, neste momento, dando sequência, chamamos a senhora Elaine Cachem, secretária da Comissão Técnica de Inovação da ABRAP. Olá, boa tarde a todos. Meu primeiro agradecimento a Deus por estarmos aqui com saúde, trabalhando duas coisas tão importantes nesse momento que a gente está vivendo. Agradecimento aí à Uniabrap, à ABRAP, ao doutor Brasisa, aos meus colegas aqui, Patrícia e Mari, e a Nath, que está ajudando aqui na condução do painel, né? Eu estou muito empolgada. Eu falei assim, meu Deus, acho que eu não vou nem fazer slide porque eu vou querer deixar fluir, né? A inovação, ela não combina muito com a gente querer que as coisas aconteçam com uma ordem muito lógica. Às vezes ela pega a gente de surpresa e a gente tem que estar preparado para essas surpresas e até tirar proveito delas, né? Eu gostei muito da fala da Patrícia, quando ela falou, separou ali pessoas, né, liderança, e uma parcela é a tecnologia. É exatamente isso. Aqui, ó, falando de pegar a inovação. É exatamente isso. A gente está vivendo num momento onde as pessoas é o que é de mais importante, né? Tanto as pessoas que vão trabalhar nessa mudança, nessa transformação digital, que são os empregados, os colaboradores ali da entidade, os diretores, os conselheiros, as pessoas que vão implantar, que vão operar e principalmente as pessoas que são o nosso alvo, que é da entrega dos nossos produtos, dos nossos serviços, que recebem os nossos resultados, né?
E quando a gente fala nessa transformação digital, nessa mudança digital, a gente fala primeiramente de arrumar a casa. Porque o que vai para fora, o que vai para o nosso cliente, o que vai para o participante, o que vai para a patrocinadora, ele diz muito de como que está a nossa casa. Então, a gente pensa em como que a gente vai fazer essa transformação no nosso ambiente produtivo, para daí a gente ter essa entrega extraordinária para o cliente, para ele ter essa melhor experiência, e aonde o cliente vai ter um plano de previdência que ele diga, uau, eu estou no lugar certo, eu escolhi a entidade certa. É aqui que realmente eu quero confiar o meu trabalho, o meu patrimônio, o meu dinheiro. E é nessa melhoria do ambiente produtivo que a gente vai conseguir esse over-delivery para o cliente, que é essa entrega acima da expectativa dele. E aí passa por essa nova forma de gestão das pessoas, porque o modelo da inovação, ele pede uma gestão mais descentralizada. Ele pede que todos os empregados, todo mundo que faz parte, do estagiário até a alta direção, ele faça parte das soluções que estão sendo colocadas. Ele tem que se sentir engajado, porque a gente está falando de mudança. E mudança, por melhor que seja, a gente vai sair do nosso lugar quentinho, da nossa cama quentinha, de como a gente é acostumado a trabalhar, e isso tem que valer a pena. E aí, quando a gente está falando de pessoas, a gente sabe que a gente tem os perfis diferentes de pessoas. Eu vou ter as pessoas que a gente vai mostrar uma solução, um aplicativo, e eles já querem aquilo amanhã. São as pessoas mais arrojadas, mais rápidas, de decisões mais rápidas. E a gente também vai ter as pessoas mais analíticas, que têm a decisão mais lenta, que são até às vezes mais pessimistas porque elas olham o risco. E aí a liderança vai ter que juntar a opinião e as habilidades de todas essas pessoas para fazer com que essa mudança aconteça e aconteça com engajamento. E que as pessoas paguem o preço por essa mudança. Porque existe um preço na mudança. Existe um preço nisso tudo, existe um risco nisso. E a gente sabe que a gente atua num ambiente, num segmento conservador, pela própria natureza do que a gente trabalha. A gente tem que inovar, a gente tem que oferecer o novo, mas a gente não pode deixar de oferecer segurança e governança a todo mundo que faz parte desse sistema. Contudo, na hora que a gente começa esse processo da inovação, a gente tem que estar de olho em duas crenças que existem nas pessoas. Que é a crença da identidade, quem que eu acho que eu sou. Quantas vezes a gente escuta a pessoa falar, mas eu não sou tão tecnológico, mas eu não sou da tecnologia, mas eu não sou isso, mas eu não gosto disso. Eu já tenho tal idade, eu não tenho capacidade de aprender, e aí a gente está falando da crença de capacidade. Eu não tenho capacidade de mexer nesse aplicativo, eu não tenho capacidade de mexer nisso, eu já tenho 50... Ah, Elaine, eu já tenho 50 anos, eu já tenho 60 anos. E aí a gente tem que ter uma habilidade especial com as pessoas para falar, você pode, você consegue, vai dar certo. E aí a liderança tem um papel muito importante de transmitir essa segurança. A liderança ela tem que estar com um pacto, uma visão de aonde a gente quer chegar. Porque o preço da mudança existe, mas o preço da permanência também existe, ele pode ser muito alto. A gente pode não querer pagar o preço de permanecer no mesmo lugar. E todas essas justificativas que a gente tem para não dar certo, e que na verdade não são justificativas, elas fazem parte da nossa crença do que a gente é capaz e de quem a gente é, a gente tem que dar uma mudada nisso e a gente vai treinar até se tornar. Porque eu tenho certeza que várias pessoas que nunca tinham feito uma videoconferência, hoje já sabem onde vai clicar, hoje já sabe usar um Zoom, já sabe usar um Teams, já sabe usar um Hangouts Meet, já sabe usar vários aplicativos que há 30 dias atrás não fazia parte, né? Mas a gente tem que entender que às vezes tem um tempo diferente de cada um. E que aquela pessoa que às vezes levanta todos aqueles riscos e coloca aqueles impedimentos, elas estão protegendo o processo. E a gente tem que ouvi-las também. A gente tem que dar a mão para elas e falar, vai dar certo, vem cá.
Mas isso também diz respeito à venda, porque o que a gente está fazendo é uma venda, tanto interna como para fora. A gente está vendendo um produto, a gente está vendendo uma solução, e a gente deseja que as pessoas paguem o preço pelo aquilo ali. E aí, me lembrei agora de uma pesquisa que foi feita no GT de Simplificação de Processos da ABRAP, em 2019, que ele trouxe algumas informações bem interessantes para a gente. Uma informação foi a respeito do impeditivo. O que impedia sua entidade de se tornar mais ágil, mais moderna e mais atrativa? E grande parte respondeu duas coisas: papel e processos burocráticos. E tá tudo junto, né? O processo burocrático e o papel, ele tá junto ali, porque realmente o papel, ele é um grande impedimento a fazer o negócio ficar mais ágil. Tudo que a gente tem de mais ágil hoje ocorre dentro de um aplicativo, dentro de um site, nada com papel. E eles também falaram sobre duas melhorias que eles gostariam que fossem feitas nas entidades: automação, flexibilidade e processos digitais, né? E essa automação, para mim, me cai a seguinte ficha: eu não quero mais ser um robô. Eu não quero mais fazer algumas coisas, digitar valores numa caixinha, fazer processos repetitivos, que eu sei que existe um mundo novo que não é assim mais que acontece. Mas mesmo com todo esse retorno, tudo favorecendo aqui a transformação digital, a gente sabe que o ser humano, ele vive o dilema da novidade, né? Eu gosto da novidade, eu gosto da... Ai, me conta aí a última novidade. Mas nem sempre eu quero que a novidade faça parte da minha vida, porque aquilo ali me dá aquele medo, me dá aquela insegurança. E aí, novamente, a gente está falando de pessoas. Porque nessa revisão de processos, nessa exclusão do papel, a gente está falando um pouco sobre as sinapses neurais e a forma que a gente aprendeu. A nossa geração, ela foi alfabetizada no papel. Na hora que a gente ia fazer uma conta, a gente pegava um papel. Na hora que a gente escrevia uma redação, a gente pegava o papel. Os nossos livros eram papel. Quem aqui já não passou pela... Deixa eu imprimir isso aqui para eu ler melhor, né? Imprime para dar uma riscadinha ali para absorver melhor. Então, a gente está falando de uma nova forma também do nosso cérebro pensar, do nosso cérebro se comportar. E isso tem um momento de fazer essa transição. Agora, a gente está passando por um momento que foi assim, empurraram a gente no tobogã e vai e se diverte, né? Porque a gente não está com tanto acesso a papel assim, a gente está tendo que viver com as telas. Mas tudo isso promove na gente uma necessidade da criatividade de combinar. Porque o primeiro passo para a gente se transformar em digital é o que a Patrícia falou a respeito da revisão dos nossos processos. Da gente revisitar os nossos processos, entender e olhar para fora e ver o que é possível de ser feito. E nesse momento, num ambiente que a gente tem tanto regulado pelo órgão fiscalizador, como regulado pelos nossos regulamentos e pelas nossas instruções normativas, essa criatividade ela é muito desafiadora para as pessoas. Essa criatividade de eu pegar um processo e eu fazer ele de forma segura, com governança, mas tirar a burocracia dele, ela é muito desafiadora, porque não é isso que eu estou acostumada. Eu estou acostumada a pegar a instrução normativa e obedecer cada passo do que está escrito ali. E agora chegou a hora da gente combinar várias soluções que a gente já conhece, porque se a gente for juntar os aplicativos que a gente já usa, os sites que a gente usa, os serviços que estão disponíveis aí no mundo, e juntar com a nossa história da Previdência, com a nossa experiência em Previdência, com a nossa missão, com o nosso propósito, com o que a gente sabe fazer de melhor, vai sair produtos e entregas extraordinárias. Mas a gente tem que se dar a chance de que a gente é capaz e de que a gente pode. Que se eles puderam, a gente pode muito mais. Porque além do poder da criatividade, a gente tem também o poder do conhecimento e da vivência. Né?
Passado pessoas, gestão, revisão de processos, aí a gente chega na tecnologia. E aí é o momento mais gostoso disso tudo, porque é ir para o shopping, gente. Se eu for pensar em cada solução que eu preciso, de uma ferramenta, de um aplicativo, a gente tem dezenas de ofertas. Vai ter uma que vai se encaixar, vai dar match ali direitinho com a necessidade do nosso fluxo. E pode ousar, porque o que tem aí disponível no mercado são coisas realmente extraordinárias. E o que é interessante disso tudo é que a gente pode escolher hoje aplicativos, ferramentas e metodologias sem um compromisso com a eternidade. Antes a gente escolhia um sistema para nosso fundo, esse sistema passava 5, 10, 15, 20 anos ali rodando. Hoje, pode saber, no momento que a gente instalou um aplicativo novo, vários jovens e várias startups estão fazendo um outro aplicativo no mesmo momento. E se você for prospectar no mês seguinte, pode ser que você tenha um aplicativo ainda melhor. E não vamos temer a mudança, porque ela vai fazer parte do processo. Essa mudança, o erro, o acerto, de acordo com que a gente vai andando, a gente vai ficando mais rápido a fazer isso de forma melhor, né? E agora a gente pensa, e é um momento que eu estou vivendo hoje? Quais teriam sido as escolhas? O que eu teria contratado em janeiro que estaria facilitando minha vida hoje? Era uma ferramenta nova? Era um treinamento novo? Era um computador novo? Era uma câmera? Era uma cadeira? O que eu poderia ter me preparado para esse momento que veio de repente? E de repente, mais ou menos, porque desde o congresso lá da disrupção, está batendo na nossa porta que a gente precisa mudar. E que vai ser boa a mudança. A gente vai atingir novos públicos, a gente vai ter uma nova visão de vida. E eu tenho conversado com vários colegas que têm me dito o seguinte: Elaine, fazia tempo que eu não estava tão motivado para trabalhar. Fazia muito tempo que eu não estava envolvida em projetos tão especiais. Lá na minha entidade, eu trabalho na Fundação Ceres, a gente está implantando essa transformação digital desde o início de 2019 e a gente segmentou em algumas áreas, algumas coisas que a gente queria dar uma solução nova e várias equipes foram distribuídas nessa solução nova, de uma forma que a gente não tem exatamente uma área de inovação. A gente tem todas as equipes envolvidas em projetos de inovação na empresa. Porque, senão, às vezes também parece que é assim, nossa, tem ali a área de inovação, tem ali a tecnologia, lá estão os inteligentes, e nós somos os dinossauros, né? Nós somos os dinossauros que a gente ainda vai saber o que vai acontecer nesse mundo novo. E não é assim. Na hora que a gente vai, que as pessoas vão revisitando os processos, que elas vão tendo contato, passa um vídeo, passa um livro, vai colocando ali no grupo do WhatsApp algumas matérias, vai todo mundo sendo capaz de propor essas ideias novas e essas soluções novas. Então, acho que essa era a minha palavra inicial. Eu queria deixar uma mensagem da gente acreditar na nossa história e acreditar nos nossos planos mais ousados, porque o melhor está por vir por aí. A gente tem muita coisa boa para fazer nesse sistema. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Elaine, foi ótima. Convidamos na sequência o Dr. Carlos Marin, diretor de fiscalização da Previc, para fazer o uso da palavra agora. Boa tarde a todos. Uma satisfação, agradeço aqui o convite do Brasisa, a presença da doutora Patrícia, da doutora Elaine, né? Eu sou Carlos Marnes, sou diretor de fiscalização da Previc, e a minha mensagem aqui é como é que a Previc, o que a Previc espera na questão de governança, na gestão digital das entidades. Como foi dito pelas minhas antecessoras, né? Nós estamos num mundo novo, totalmente disruptivo, e a Previc entende isso. A partir da publicação do Decreto Legislativo 6,
de 20 de março, né, de 2020. Parece que já faz 3 anos, né? Nós já estamos há tanto tempo já em isolamento, e tanta coisa mudou nesse período, mas estamos aí há menos de 2 meses da decretação de estado de calamidade. A Previc parou para rever o seu planejamento. Como é que a Previc poderia contribuir com as entidades, com o sistema de previdência complementar, para superar essa crise decorrente da pandemia do Covid-19, né? E porque nós estávamos principalmente diante de uma nova realidade, dificuldade de deslocamentos, nossos colaboradores, nossos dirigentes não tinham dificuldades para se deslocar, uma restrição em diferentes estados, diferentes formas até hoje. Cada cidade, cada estado tem uma realidade que permite ou dificulta mais o deslocamento das pessoas. E uma consequência natural disso foi a dependência de plataformas digitais e a necessidade das entidades ingressarem rapidamente no mundo virtual, um mundo novo, um mundo repleto de videoconferências. Nós estamos aqui, videoconferências infinitas e intermináveis, né? Mas é a nossa realidade hoje, né? E a palavra de ordem que a gente verifica nesse mundo virtual, nesse mundo digital, é disrupção. Porque por mais que alguns estivessem preparados, mas a velocidade foi grande demais. Num primeiro momento, houve a necessidade, houve uma forte demanda do sistema de suspender tudo. Para tudo, porque estamos com dificuldade, deslocamento e assim por diante. Só que nós, na hora sentamos à mesa para fazer um planejamento, mas a premissa básica que nós entendemos, que a Previc entende, é que a atividade desempenhada pelos fundos de pensão é uma atividade essencial. Nós somos essenciais para superar essa crise. Primeiro, porque os fundos de pensão têm uma responsabilidade social relevante perante milhares de famílias, direto e indiretamente, mais de 6 milhões de brasileiros dependem das nossas entidades, dos benefícios pagos pelas nossas entidades. E a entidade não pode sofrer solução de continuidade. Nós estamos aqui num primeiro momento que parecia ser 5 dias, 15 dias, nós agora estamos encarando de maneira bem direta o período de estado de calamidade do decreto 6, que é até o final do ano, até 31 de dezembro. Podemos ir em momentos melhores, momentos piores, né? Mas teremos grande desafio pela frente. E a entidade não pode parar. A atividade das entidades é essencial, né? Sem falar no impacto que a entidade tem em cima da vida para superar a crise dos próprios assistidos, que depende do pagamento de benefício, depende da boa administração dos seus recursos garantidores. Então, o que no primeiro momento foi uma paralisia, no segundo momento, depois que a ficha caiu, nós acordamos e vimos, não podemos parar. Temos que continuar funcionando do mesmo jeito ou melhor do que trabalhávamos antes, né? Muitas vidas dependem do bom funcionamento de uma entidade federada de direito suplementar. E como fazer agora? Afinal de contas, uma vez previdência, sempre previdência. Vamos ingressar nesse mundo virtual, né? Como é que nós vamos fazer? A Previc, ela desencadeou um conjunto de operações especiais junto com as equipes de supervisão voltadas justamente para o enfrentamento da crise do Covid-19, principalmente verificando a existência de plano de contingência nas entidades e, mais do que isso, estimular e orientar as entidades que trabalhassem nesses planos de previdência, principalmente voltado para a governança e para o envio de informações, o fluxo de dados, que são coisas que é a alma de cada das nossas entidades, para que só aqui a partir disso a gente possa avaliar o impacto da crise nas entidades e planejar medidas que mitiguem os eventuais prejuízos nos nossos planos de benefícios. Então, fundamental, não podemos parar, temos que trabalhar a governança nesse momento de crise e, principalmente,
trabalhar os nossos dados, o fluxo de informações, né? O trabalho de supervisão voltado foi dividido em 2 etapas. Numa primeira etapa, que nós estamos concluindo agora no final do mês de março, foi que nós enviamos um ofício a 36 entidades que estavam sob supervisão permanente. Quer dizer que nossa equipe já estava dentro da entidade, já tinha uma aproximação, né? Dessas 36, 17 eram entidades sistemicamente importantes, 19 estavam num regime de supervisão especial. Esse ofício, a partir de 31 de março, nós colocamos essas diretrizes, o que a gente esperava, entre aspas, o bom funcionamento de uma entidade, principalmente visando transparência nas informações e o bom funcionamento dos órgãos estatutários. E serviu para algumas... Ficamos felizes que algumas entidades que, num primeiro momento, estavam cristalizadas, outras superaram rapidamente, não sentiram, não teve solução de continuidade, mas algumas tiveram. Algumas entidades que, porventura, que tinham até uma boa governança, mas uma boa governança física. E agora a gente precisa de uma boa governança virtual, um fluxo digital de documentos. E essas entidades tiveram alguma dificuldade no primeiro momento para superar essa virada de chave. E começamos um trabalho juntos a essa entidade. E uma segunda etapa que está começando agora, a partir de semana que vem, que consiste em verificar todas de uma forma mais simplificada, verificar o andamento de todas as 300 entidades do sistema, através de preenchimento de formulário eletrônico, que será enviado nos próximos dias, né? Principalmente no trabalho da supervisão, nossa supervisão da Previc é uma supervisão baseada em riscos, né? Temos uma metodologia de avaliação de riscos e controles e focamos principalmente nos riscos de governança, de investimentos, liquidez, solvência, previdência e no risco operacional administrativo. Findo esse primeiro período, esse primeiro mês de avaliação, lembrando que nós haverá necessidade de nós avaliarmos durante todo o período de contingência, nós já estamos começando a fazer um raio-x das entidades. E podemos verificar que algumas entidades têm superado bem as suas adversidades. Estavam preparadas, estavam com muitos dos seus processos mapeados e automatizados, e, no entanto, algumas outras, num primeiro momento, deu um apagão. E essas entidades vão ter que trocar o pneu em movimento. Nós temos que voltar a funcionar e trabalhar bem, né? Independente do porte, temos algumas entidades de grande porte que tiveram dificuldade, outras de pequeno porte também que superaram muito bem. Então, não era o porte da entidade que foi o determinante disso. Foi realmente um pregresso, uma atitude pregressa dos dirigentes que conseguiram superar ou não essas dificuldades. Em relação à governança, que nós verificamos em algumas entidades, conforme já foi dito aqui, o planejamento mental que os dirigentes devem ter, os cuidados, né? Em função, principalmente, dessas restrições de movimento, estamos avaliando principalmente o bom funcionamento, como está funcionando os órgãos estatutários. Aí somente entrando no mundo digital, entrando no mundo virtual, que as nossas entidades vão funcionar. Tivemos algumas entidades que já tinham assinatura eletrônica, certificação digital, já estavam mapeados, mas a grande maioria não estava nesse sentido. A grande maioria ainda não trabalha com certificação digital, tem um outro tipo de trabalho digital, mas tem encontrado dificuldade para reunir seus conselhos, para as suas diretorias, e isso a gente está superando. A gente verifica que esse susto do primeiro momento, as entidades estão encarando que essas modificações, além de serem desejáveis, elas têm que ser implementadas. Temos entidade, por exemplo, que ainda estão fazem as suas atas e sai o motoboy pela cidade para entregar para o dirigente assinar a sua ata. Tem entidade, não, tudo se resolve de forma digital, rapidamente, né? Alguns sem forma digital, mas estão acumulando atas
para serem assinadas quando acabar a pandemia, lembrando que não tem tempo, daqui a pouquinho estaremos com muitas atas aí para serem assinadas. Então, a expectativa do órgão de supervisão é que se caminhe rapidamente para superar essas adversidades, entrando exatamente no mundo virtual. Estamos fazendo um raio-x bom dessas entidades, estamos verificando as dificuldades, né? E a nossa satisfação é que ver que as entidades estão trabalhando de forma acelerada para superar essas adversidades. Então, principalmente na área de governança, o ingresso nesse mundo digital, nesse mundo virtual, ele é fundamental, né? As próprias reuniões, elas têm uma outra dinâmica. Quem faz uma videoconferência com 10, 15 pessoas é mais do que comum. Sai um conselheiro, volta outro conselheiro, sai uma pessoa, entra, perde o som. E isso aí é natural, isso aí traz uma certa dificuldade em relação à própria deliberação das nossas entidades. Várias entidades estão trabalhando o seguinte: apresenta o assunto numa reunião, discute esse assunto e delibera na próxima, até mesmo para ter possibilidade de análise e para que todos tenham a convicção daquilo que está aprovando. Foi dito aqui, algumas decisões, por necessidade, têm sido tomadas muito rápidas, mas o nosso sistema ele exige uma boa análise de risco, uma boa reflexão em cima das suas atividades, principalmente na área de investimentos, na hora de aplicar recursos, de investir e desinvestir. Tudo, independente do processo de que nós estamos trabalhando, né, de contingência, nós temos que documentar todo esse trabalho que é feito de análise de risco, a fim de identificar, avaliar, controlar e monitorar nossos riscos, né? E os conselheiros e os dirigentes têm que ter a segurança daquilo que estão realmente exercendo, né? Então, alguns processos de trabalho, independente da necessidade da realização do workflow, né, do mapeamento de processos, têm sido modificados, mas há necessidade de se fazer esse mapeamento de processos, né, lembrando que vai demorar, né, a coisa não vai ser tão rápida quanto nós esperávamos. E, para isso, a gente tem que estar bem preparado, né? Já passamos a época do susto, estamos entrando numa época na qual temos que nos valer dos instrumentos, das ferramentas digitais, para que possamos fazer boas decisões e decisões fundamentadas para chegar no nosso objetivo maior, que é a garantia, o cumprimento do contrato previdenciário. Principalmente na área de investimentos, nesse raio-x que nós temos feito nas entidades. Nós estamos preocupados na garantia do fluxo das informações. Se as entidades, temos verificado que algumas entidades estão com dificuldade de obter informações dos seus custodiantes. Isso aí tem que ser resolvido, né? Então, toda essa nova engrenagem de trabalho deve ser superada a partir de um planejamento bem feito dentro das nossas entidades. Estamos avaliando risco de solvência, liquidez, né? Comunicação com o patrocinador também é um aspecto desejado. A entidade não só ela tem vários nossos stakeholders, temos que trabalhar junto com os nossos patrocinadores também o fluxo de informações, como está sendo feito esse fluxo de informações com nossos patrocinadores. Isso tudo tem que estar documentado, bem registrado, né? Os patrocinadores, as dificuldades que nossos patrocinadores eventualmente têm e o reflexo deles nas nossas entidades. É um trabalho que a Previc tem procurado mapear junto às nossas entidades. E o último risco que nós estamos avaliando é o risco operacional, o risco administrativo. E avaliando a questão da implementação do trabalho à distância, teletrabalho, que é uma realidade, as nossas videoconferências, os mais diversos instrumentos, como foi dito aqui, temos toda a ordem de aplicativos, de videoconferência, de calls e etc. Como que isso está feito documentado, se está sendo armazenado para depois ser conferido. Então, todo esse trabalho administrativo ele tem que ser muito bem planejado e executado. E, como nós temos tido notícias, a questão da segurança dos nossos dados, vazamento de dados, como é que está sendo
trabalhado os dados dos nossos participantes assistidos. Estamos fazendo alguns procedimentos muito rápidos, mas mesmo esses procedimentos para permitir o acesso e a transparência dos participantes das nossas entidades, ele deve ser trabalhado tudo dentro do processo de segurança. Nós temos a nossa Lei Geral de Proteção a Dados, deve ser observada, e preocupando sempre com preservar os dados dos nossos participantes assistidos. Temos nosso relatório anual de informações, que depende de alguns valores que devem ser trazidos muitas vezes de fora das entidades, esses dados pessoais, tanto em ambiente de livre acesso quanto em ambiente de caráter restrito. Se esse ambiente restrito ele está sendo trabalhado corretamente em cima de certificação digital, em cima de políticas de segurança, que nos permita realmente avaliar, garantir que os nossos participantes tenham transparência dos dados, tenham acesso à informação nesse momento de dificuldade. Na Previc, a gente recebe muita demanda de participantes que poderia ser sanado, eventualmente, na própria entidade. Nós repassamos e pedimos que as entidades trabalhem bem essa questão da comunicação do participante. Nesse momento de crise, não podemos negar nem dificultar o acesso de informações aos nossos participantes. Esse é um mantra que a gente deve perseguir diuturnamente, né? A importância, então, de nós fazermos um mapeamento de processos para a migração para esse mundo digital. Fazendo, mesmo que tenhamos soluções provisórias, trabalhar isso para o momento de uma solução definitiva, que, como foi dito, é um progressivo. O tempo inteiro nós estamos melhorando, novas soluções têm apresentado, a quantidade de alternativas, de ferramentas tem sido crescido de forma vertiginosa. Estamos acostumando a trabalhar de forma digital e temos dificuldades em cima disso, né? Valorizamos a questão do ato de gestão dos nossos dirigentes. Os nossos dirigentes têm atuado de forma decisiva e sempre lembrando, decisões bem fundamentadas, bem documentadas, fazendo uma análise de risco, procurando identificar, monitorar e controlar todos os riscos envolvidos em todas as atividades que forem feitas, até mesmo para superar dificuldades, nós temos que agir rápido, né? Vamos fazer devagar porque eu estou com pressa, né? Vamos pegar, verificar o estatuto, criar contingências para esse período de calamidade, mas tudo bem fundamentado. E, em cima disso, tivemos esse ano aí a publicação da nossa Resolução 32, que trata principalmente da questão da transparência de informações aos participantes. É uma demanda que está crescente, a gente está preocupado com essa questão da transparência do participante, porque é isso que dá tranquilidade para os nossos participantes assistidos confiarem cada vez mais nas nossas entidades. Previdência, antes de tudo, confiança, né? E, por final aqui, devido a adiantar, queria só deixar um recado. Contem com a Previc para encontrar soluções. Nosso diretor superintendente, Dr. Lúcio, está à disposição. Na diretoria de fiscalização, nós temos Maurício, o Felipe, o Hilton, o Dagomar. E nos escritórios, os chefes de escritórios, assim como no Rio Grande do Sul, o Luciano, São Paulo, Peterson, no Rio de Janeiro, a Anete, Minas Gerais temos o Davi, Pernambuco temos o Otávio. Todos estão empenhados em ajudar as entidades a superar esse momento de adversidade. Contem conosco e saúde a todos. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação, Dr. Marni. Neste momento, convidamos o Dr. Brasisa para mediar as perguntas aos palestrantes. Obrigado, Natália. Obrigado a todos. Parabéns aos palestrantes. Realmente foi muito agradável os temas que foram colocados, extremamente palatáveis às nossas necessidades. Parabéns aos três, realmente. E agora, com essa ferramenta extremamente dinâmica, eu estou vendo aqui algumas dezenas de perguntas que foram colocadas, e devido ao horário, a gente vai tentar selecionar algumas para poder colocar para serem respondidas. Eu tenho uma aqui, que é do Dr. Carlos Flori, da diretoria da ABRAP. Eu já aproveito, inclusive, mandar um abraço para todos os amigos diretores da ABRAP, Dr. Luiz Ricardo, Dr. Devanir, a todos. E ele pergunta aqui, que creio que para a doutora Patrícia e para o Marni,
Como conciliar o novo mundo virtual com exigências legais arcaicas? Exemplo, um pedido de portabilidade de saída de uma participante para uma aberta exige um formulário onde as firmas têm que ser reconhecidas em cartório. A pessoa que assina isso na minha entidade se recusa a ir ao cartório nessa época. O banco recebedor ameaça denunciar na Previc. Como agir nesse tipo de situação? Está aberto, por favor. Bem, eu me adianto aqui do ponto de vista jurídico em concordar com o Dr. Flori. Portabilidade é o único processo que ainda está em papel, né? Ele ainda só pode ser feito em papel. Tá? Mesmo a liberação do Conselho Nacional de Previdência Complementar para as transações remotas teve restrição no que tange às portabilidades, e isso acontece nessa portabilidade envolvendo entidades fechadas. Agora, do ponto de vista do cartório, então, assim, o papel, no caso da portabilidade, a gente não consegue evitar, né? Nos outros, existem alguns mecanismos, algumas dicas até, né? Será que o e-mail que ele mandou é o mesmo e-mail digitalizado, não para portabilidade, mas para requerimento de benefícios, empréstimos? Será que é o mesmo e-mail? Se não tiver uma área restrita ou uma plataforma, checar isso, checar a autenticidade da documentação. O Mari bem colocou alguns registros de gravação, mas a portabilidade ainda está em papel. A resolução do CNJ, existe uma resolução que foi editada há poucos dias, há pouco mais de uma semana, permitindo que os cartórios funcionem de forma digital, de forma eletrônica e remota, não só para certificação digital, por exemplo, aqueles dirigentes que não têm certificado digital, que teriam que ir até uma instituição para adquirir o token, enfim, um certificado. Isso pode ser feito remotamente. Em algumas cidades eles mandam alguém, mas o cartório de registro das firmas, que é o tabelionato de notas, ele também já está autorizado pelo CNJ, que é o órgão que regula os cartórios, a funcionar de forma remota. E também em caráter definitivo, que é curioso, são alterações que não são só para o período de pandemia. Agora, de fato, não tenho novidades a agregar na portabilidade. Talvez se fosse outro instituto pudesse ser um pouquinho melhor. Queria agradecer a colocação do Flori, né? Sempre na vanguarda dos nossos processos, mas como a própria Patrícia falou, tem alguns processos que ainda estão realmente físicos e cartorários, né? Então, mas eu acho que é interessante a gente mapear esses processos, que o governo tem se colocado bem à disposição de nós superarmos eventuais dificuldades. Então, se a gente puder identificar essas dificuldades e apresentar, seja nos vários grupos de trabalho dentro do governo, alguns com a participação da sociedade civil, outros exclusivos do governo, a gente pode encontrar uma forma, né, seja medida provisória, seja identificando exatamente aonde está esse gargalo, apresentarmos essa proposta. Não posso garantir da gente poder superar de antemão, mas como foi dito aqui durante todo esse nosso encontro, a coisa está muito dinâmica. Eventualmente, se nós tivermos uma necessidade bem mapeada, bem identificada, a gente consegue aproveitar alguma alteração legislativa e colocar rapidamente isso em função. Então, acho que se a gente puder trabalhar um pouquinho melhor essa demanda, né, para poder superar isso aí com mais facilidade, né, a gente está à disposição. Muito obrigado. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta, agradeço, uma outra pergunta para a Elaine agora. Elaine, boa tarde. Qual o papel de TI, na sua visão, nesse processo de acelerada digital por força da crise? Quais as principais recomendações? Eu acredito que a TI tem um papel bem importante nessa situação, porque ela tem um papel de fazer uma curadoria de todas as ferramentas que podem ser disponibilizadas para a entidade. Ela tem um papel de implantar essas ferramentas, de auxiliar as pessoas na utilização dessas ferramentas. Eles são pessoas bem especializadas na segurança dos dados, no risco de tudo isso, em como manter os serviços sem descontinuidade. Então, a TI ela pode ajudar bastante a entidade nisso e também na prospecção de ferramentas, né?
No processo de transformação digital, a gente costuma montar equipes que se chama também de squads, que são especialistas de várias áreas, e a TI está sempre presente, quase como sendo o Papai Noel, né? As pessoas sonham, pensam no mundo maravilhoso, no que querem, e a TI tem que ir lá dar o jeito de comprar o presente e fazer todo mundo brincar bem aí. Mas eu acho que a TI são parceiros muito especiais e podem atuar também na mentoria dos processos. Perfeito, obrigado. Eu tenho agora uma outra pergunta do nosso amigo Tarcísio. Um abraço, Tarcísio, para você, para todo o pessoal da FAELSE. Para a doutora Patrícia e para o doutor Carlos, diz assim, doutora Patrícia, uma votação de uma decisão de um conselho deliberativo de uma entidade por e-mail é válida? O estatuto da entidade fala em reunião presencial e ainda não houve tempo hábil para mudar esse estatuto junto à Previc. E já ocorreu a reunião. Como tratar esse assunto? Pois eu vou deixar para a Previc responder pela Previc. Eu vou só agregar aqui um pouco. É justamente isso, Tarcísio. A gente falava sobre a revisão dos regimentos internos. Infelizmente, alguns estatutos são muito detalhistas, né, sobre a forma como as coisas têm que acontecer. E aí, realmente, no estatuto, o processo é um pouco mais complicado. Acho que o Marne pode dar alguma solução, mas para aquelas entidades que não têm esse impedimento em estatuto, como é o caso da sua entidade, tratar isso de uma forma... em termos de regimento, tá? Em regimento dos órgãos estatutários. Agora, de qualquer forma, independentemente da resposta do Marne, todo aquele aparato legal que eu comentei na apresentação, ele é válido tanto para as questões de tomadas de decisão, quanto efetivamente para contratos, vamos dizer assim, para instrumentos contratuais. Mas o e-mail não é propriamente, né, dos meios mais seguros. Talvez o Marne traga alguns insights e formas como essa governança pode ser bem estabelecida num instrumental talvez um pouco mais estruturado do que propriamente um e-mail, né, um texto de e-mail. Mas, enfim, guardei para... Bom, agradeço a pergunta, essa é uma pergunta recorrente, né? Nesse momento aí a gente tem encontrado muita dificuldade, principalmente no funcionamento dos órgãos estatutários, né? Mas, como a Patrícia bem falou também, depende de cada estatuto, do regimento interno de cada estatuto. O ideal é que nós consigamos fundamentar todas essas decisões. Às vezes, uma mudança de procedimentos dentro de um processo, mas obedecendo o processo decisório normal, ele é o mais adequado. Nós estamos tendo alguns problemas, por exemplo, de órgãos avocando decisões que seriam de outros órgãos, né? Isso sem uma decisão do órgão máximo da entidade ou do órgão competente, isso aí fragiliza realmente a questão desse processo decisório. As entidades têm encontrado diferentes formas para poder superar isso aí, né? Por mais que tenha dificuldade de realizar essas reuniões têm que ser feitas para poder ter uma delegação de competência. Não tem jeito, né? Se quiser ter realmente uma segurança para um momento posterior, lembrando o seguinte, esse momento passa, né? Então, não podemos ser afoitos demais para chegar o ano que vem e ser questionado determinadas decisões. Então, a nossa orientação é que a entidade consiga fazer, no mínimo, uma reunião e consiga, eventualmente, delegar competências para outros órgãos, se for o caso, né? E essas atas, elas devem, na medida do possível, utilizar um processo de assinatura com certificação digital. Se não for possível, né, temos entidades recorrendo a motoboy, passando com a ata para tudo quanto é conselheiro. Só que tem conselheiro que mora em outro estado, tem conselheiro que está fora do país, né? Então, nós temos realmente algumas dificuldades que elas devem ser superadas. Num primeiro momento, de forma bem transitória, 1 e-mail, tem que ver o caso concreto. Mas
é interessante que as entidades, nós já temos já um mês já dentro desse estado, nós temos que encontrar uma forma de superar e dar tranquilidade para que nossos atos não sejam questionados no momento posterior. É uma preocupação que a gente indica para a entidade. O caso concreto é muito difícil, porque exatamente, às vezes alguns estatutos já dão essa liberdade, outros são taxativos, né? Mas valorizamos sempre o ato de gestão bem fundamentado, ele será sempre valorizado pela Previc. Perfeito. Aproveitando, doutor Marne, tem uma outra pergunta aqui, nesse sentido. Há preocupação com relação às adaptações trazidas pela resolução CNPC 32, cujo prazo finda em dezembro deste ano. Como a Previc está vendo esse tema, já que as entidades estão funcionando em situação de emergência? Há possibilidade de dilação do prazo? A Previc está atenta também a essa questão de prazos. O CNPC ele delegou para a Previc prorrogar alguns prazos, só que a delegação que o CNPC deu foi durante o período da Covid-19, que vai até dezembro. Coincide com o prazo da Resolução 32 de implementação de algumas soluções. Mas nós estamos acompanhando, identificando as necessidades, mas ainda está muito cedo para tomarmos alguma decisão eventual em cima disso. Os casos concretos, a gente vai, se for uma necessidade sistêmica, vai ser avaliado com certeza, mas se for algum caso concreto, alguma entidade em específico, né, a gente também pode tratar isso. Nós estamos num período de exceção, né, vai ser tratado com devido cuidado. Mas, nesse momento, nós estamos acompanhando. Lembrando que algumas das dificuldades, embora a implementação seja, alguns pontos estão para dezembro, outros só são para junho do ano que vem. Né, temos alguns prazos, o próprio RAI, o próximo RAI será também em abril do próximo de 2021. Né, então, mas nós estamos acompanhando essas necessidades e, à medida que a entidade tiver alguma necessidade mais urgente, ela nos comunica e nós vamos avaliar o caso concreto. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui, como eu falei, são muitas, eu estou tentando separar algumas, mas, doutora Patrícia, é uma pergunta aqui que diz assim: quais os principais gargalos para as entidades de previdência complementar na jornada de adaptação à LGPD? Por onde começar para superá-los? Será que dá para dar uma pincelada nisso? Dá. Tem um norte um pouco comum que tem se estabelecido nos últimos 2 anos para adaptação à LGPD, que é justamente partir para um diagnóstico. Esse diagnóstico identifica esses chamados gargalos, né, faz uma análise desses gaps e as recomendações de melhores práticas. Feito o diagnóstico, aí sim é possível criar um plano de ação com uma estrutura de implementação. Tem entidades que precisam fazer 10, 12 adaptações, tem entidades que precisam fazer 75 adaptações, só do ponto de vista operacional, documental. Então, isso varia conforme o número de processos, não varia, curiosamente, quanto aos ativos, nem quanto ao patrimônio, nem quanto à quantidade de planos. O que vai variar realmente é se ela tem plano assistencial, a modelagem do plano assistencial, e isso varia em função essas ações para adaptação. Feito o plano de ação, algumas já são esperadas, né? A adaptação da parte documental, né? A política de proteção de dados, um normativo interno, um manual, enfim, algo que possa gerar uma cultura organizacional. Tem sido muito utilizado treinamentos específicos em company, com algumas dinâmicas bem interessantes, inclusive tudo sendo feito muito virtual, né? E o próprio mapeamento dos fluxos, né? Ele é feito baseado em assessment, ele é feito baseado em questionários e em instrumentais, telas, sistemas, documentos, todos disponibilizados por meio via eletrônica. Então, acho que ninguém tem uma boa justificativa para esperar ver se a LGPD vai ser prorrogada ao final ou não. De fato, ela foi, né, para maio, mas com medida provisória, que tem uma vigência precária de 120 dias. Se cair, se não foi, e aliás, até aproveitando a oportunidade das emendas que foram apresentadas no prazo regimental,
90% delas foram contrárias à prorrogação da LGPD para o ano que vem. Então, assim, é bem plausível imaginar que o Congresso não aprovará maio, possivelmente aprovará janeiro, e possivelmente manterá agosto. Então, realmente... E é um ganha-ganha, aproveitando o gancho da Resolução 32, que havia comentado, o Marni reiterou, a 32 traz vários elementos que podem ser feitos conjuntamente com a LGPD e conjuntamente com o processo de transformação digital nas entidades. Então, acho que talvez um bom projeto executivo possa já dar início às 3 frentes de adequação numa só vez. Perfeito. Eu tenho aqui um indicativo só do doutor, nosso sempre presidente, doutor Mendonça, mandando um abraço a vocês 3 e parabenizando pelas apresentações. Tem aqui uma pergunta para Elaine. Elaine, a Roseli pergunta como dar segurança para que as pessoas percam o medo e se desapeguem do papel, fazendo com que implementem definitivamente a gestão digital. É o desafio, né? É o desafio, é fazer essa transição, porque realmente o papel ele dá uma segurança, mas essa segurança ela não é tão verdadeira assim. É bem mais difícil, às vezes, a gente fazer uma modificação num documento que foi assinado ali digitalmente como um certificado digital, do que a gente fazer uma modificação e datar e assinar de novo um documento que foi assinado no papel, né? O papel, ele vai uma pasta, acontece qualquer coisa e você não tem mais esse papel num piscar de olhos. E a segurança de dados digital, quando ela é bem feita, bem mapeada, com todos os critérios, ela é bem mais segura que o papel. Mas como eu falei no início da minha fala, é realmente desafiador fazer isso com as pessoas. Isso vai passar para aqueles que são mais analíticos, eles conhecerem o que está por trás desse processo digital, e aqueles que têm aquele medo mais emocional, fazer experimentar, provar a experiência do que é um processo digital, para ir tirando a rodinha aí da bicicleta e poder voar na bicicleta sem rodinha. É isso mesmo, parabéns. Tem uma outra pergunta aqui, já estamos chegando no final. Dr. Carlos Marni, aqui diz assim, estávamos vivendo um momento de aceleração nos planos instituídos, com dezenas de entidades engajadas nessa nova possibilidade de crescimento na previdência complementar. Com a pandemia, certamente esse processo foi prejudicado. Como você vê esse momento? Bom, agradeço a pergunta. Realmente, nós tínhamos uma expectativa grande de crescimento do sistema em cima de planos instituídos, de planos de servidores públicos, né? Era onde a gente estava particularmente acreditando no crescimento do nosso sistema. Num primeiro momento, eu acho que deu um susto em muita gente, né? Mas eu acho que os nossos planos instituídos, eles têm realmente, eu acho que vai ser por ali. Cada vez mais a questão das contribuições individuais, facultativas, o aporte de recursos para uma previdência futura, ele vai passar muito forte em cima de planos instituídos. Eu acredito que trabalharmos em cima, e os planos que estavam mais digitalizados, mais em plataformas tecnológicas, são os nossos planos instituídos. Eu acho que esses planos, eles têm uma capacidade de crescer muito rapidamente, porque eles já estavam no mundo na frente. A gente tinha planos, nossos antigos planos BDs, os planos patrocinados, mas os planos instituídos já nasceram em plataformas digitais, com certificado de adesão digital, com extratos digitais. Nossos planos instituídos, eu acredito que a gente ainda vai conseguir sair muito bem desse momento de crise em cima dos nossos planos instituídos. E as entidades também estão trabalhando muito em cima disso. Os nossos planos instituídos, eles têm, embora nós tenhamos trabalhando em cima do Conselho Nacional de Previdência Suplementar, em cima das opções de resgate, os únicos planos que têm opção de resgate parcial e que oferecem essa facilidade nesse momento são os planos instituídos, né? Então, eu acredito que os nossos planos instituídos têm grandes virtudes que devem ser estimuladas para que a gente consiga trabalhar muito em cima desses planos, né?
Obrigado. Concordo plenamente. Agradeço as explicações. Agradeço aos 3 colegas pela interação. São muitas outras perguntas para serem colocadas, mas infelizmente o tempo não nos permite. Eu retorno então a palavra agora para a Natália. Obrigada pela presença de todos e nos encontramos em breve no próximo webinar da Uniabrap. Até mais. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado a todos, Brasisa, Patrícia, Elaine, Natália e a todos que assistiram. Tchau, pessoal. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um abraço a todos.